Olá você que nos acompanha, esse é o seu jornal antijurídico Coisas que você precisa saber, especial Presepadas, para te atualizar sobre o governo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, posse de armas, Sérgio Moro, sigilo de dados e ST foda-se. Já fechar o STF, sabe o que você faz? Eu sou dono do sítio ou não? Pires, ódio! Esse país é verde e amarelo! Nosso governo segue meio num padrão quinta série de ser. A gente teve Ricardo Salles sobre a meta de desmatamento zero, dizendo que se o consenso internacional quer, então vai ficar querendo. Quer dizer, dane-se aquecimento global e as mudanças climáticas. Até porque a gente ainda está precisando convencer eles de que a Terra é redonda. Tivemos também Damares explicando que as mulheres se tornam feministas porque são feias e que ela é linda. E que além de linda, ela é mestre em direito constitucional, mesmo sem ter mestrado. Porque conforme ela mesma justificou, mestre é todo aquele que se dedica ao ensino bíblico, incluindo o ensino bíblico de direito constitucional. Só existe na cabeça dela e ao que tudo indica, ela é também mestre em outras coisas. Teve a Whitney Houston censurando apresentações no Rio de Janeiro porque tinha mulher pelada. Onix comparando armas de fogo com liquidificadores. E a comitiva do PSL, o partido do Bolsonaro, justificando sua viagem para a China com os seguintes argumentos. A China nem é tão comunista assim. Ou, dinheiro é dinheiro e não quer saber de ideologia. E o meu favorito, para dizer a verdade, a gente foi mais bem recebido pelo Partido Comunista do que pela nossa própria embaixada. Isso sem contar o discurso de 5 minutos que o Bolsonaro fez para justificar o seu decreto de posse de armas, sem falar nada sobre segurança pública. Nada foi dito sobre as milícias, sobre políticas de droga, o encarceramento em massa, a valorização das polícias, investimento em tecnologia, nada. É como se nada disso existisse. A questão da segurança pública se resume a ter uma arma em casa. E claro que ele não disse também que mais da metade dos roubos e furtos de armas são em casas e comércios. E no meio disso tudo, ele, Sérgio Moro. Que verdade seja dita, o cara não era tão a favor assim da posse de armas. Mas não só teve que engolir o decreto, como passar pano pro Bolsonaro. Mostrando que claramente essa vai ser a função dele no governo. Legitimar todas as merdas do Bolsonaro com aquele típico verniz jurídico. Ele foi em menos de uma semana de uma postura de não sou tão a favor assim da posse de armas para uma entrevista ao vivo no Globo News dizendo que o desarmamento não reduz a violência. Uma afirmação que vai simplesmente na contramão do consenso mundial de pesquisa científica sobre o assunto. Mais armas significam sempre mais violência, mais acidentes, mais suicídios e ponto final. E para quem quiser ir além nesse assunto, tem uma entrevista que eu fiz para a Carta Capital com o Felipe Angeli, do Instituto Sou da Paz. Vou deixar o link aí. Para superar o seu discurso de 5 minutos sobre o decreto da posse de armas, Bolsonaro foi até Davos, no Fórum Econômico Mundial, e falou dessa vez por 6 minutos. Se em um discurso sobre posse de armas ele não falou nada sobre segurança pública, imagine então um discurso de economia. Tudo se resumiu a visitem nosso país nas férias, é lindo. E terminou errando seu próprio lema, Deus acima de tudo. Para encerrar a viagem com chave de ouro, ele cancelou a entrevista coletiva internacional dizendo que não tinha nenhuma novidade para apresentar. E já que ele não foi, também não foi nem o Ernesto Araújo, nosso ministro das alucinações exteriores, nem o Sérgio Moro e nem o Paulo Guedes, o ministro da fucking economia, numa caralha de evento que chama Fórum Econômico Mundial, na Suíça. O cara foi até lá para não dar entrevista. E assim seguimos com um governo fechado de porta giratória, tentando lidar com uma população dividida, desconfiada e que cada vez encontra mais razões para ridicularizar tudo que ele está fazendo. O que obviamente inclui o ferrenho oposicionista do foro privilegiado, Flávio Bolsonaro, pedindo nada mais, nada menos do que foro privilegiado. Não só para ele, mas também para o motorista assessor laranja recém-operado dançante Fabrício Queiroz.
Em resumo, a água bateu na bunda dele, ele apertou o botão do pânico e, argumentando que não tem nada a ver com isso, pediu para o Fux suspender a investigação do Queiroz, que comprovadamente movimentou mais dinheiro do que recebia, repassou partes para Michele Bolsonaro, tinha uma filha trabalhando no gabinete do Bolsonaro e sendo personal trainer ao mesmo tempo. Enfim, foi uma decisão tão absurda do Fux que pela primeira vez na história do Brasil você viu o PT e o MBL criticarem a mesma coisa ao mesmo tempo. A verdade é que a família Bolsonaro não tá tendo muito para onde correr. Na verdade até tem, que é pro SBT e pra Record. Os únicos lugares que eles dão entrevistas para se explicarem, onde são perguntados sobre qualquer coisa que não exija uma explicação. E você vai entender muito bem o porquê disso se assistir meu programa anterior, Mídia e Judiciário. Nessas entrevistas eles não tocaram no assunto de por que fazer 48 depósitos de R$2.000 em vez de depositar tudo de uma vez, sobre a família de milicianos que trabalhavam nos seus gabinetes, sobre as homenagens na Assembleia a milicianos condenados e presos, sobre Queiroz, sobre as filhas do Queiroz, sobre Michele Bolsonaro, sobre as transações imobiliárias milionárias, sobre o acúmulo de patrimônio incompatível com o declarado, enfim, nada. Essa entrevista e um café da manhã com a Ana Maria Braga seria a mesma coisa. Enquanto isso, ele, de novo, Sérgio Moro, segue quieto. Apesar de já ter expressado publicamente em 2017 que os criminosos, buscando ocultar suas fraudes, fazem operações em valores fracionados, para evitar que a transação seja identificada pelo COAF, e que normalmente esses depósitos bancários em dinheiro são inferiores a R$10.000. E foi seguindo essa linha de raciocínio, inclusive, que ele fundamentou a prisão por lavagem de dinheiro do Sérgio Cabral, para você ver que o pau que bate em Chico não bate em Flávio. E para facilitar a vida deles, ainda mais que o SBT e que a Record, tem o Mourão, que assinou um decreto alterando as regras da Lei de Acesso à Informação, permitindo agora que os funcionários de cargos comissionados possam classificar documentos do governo como ultra secretos por 25 anos. Vale ressaltar que, primeiro, esses funcionários não foram eleitos. Segundo, na prática o que eles vão fazer é um escudo de proteção para os políticos do primeiro escalão, ou seja, Bolsonaro e os seus ministros. E terceiro, estudos internacionais mostram que quanto mais abertura de dados, menos corrupção. Simples assim. E enquanto isso, mais uma vez ele, Sérgio Moro, segue quieto. A mesma pessoa que vazou os áudios da Dilma e do Lula com o argumento de que o povo precisa saber tudo o que se passa no mundo da política, foi o cara que não disse nada quanto ao sigilo de dados do Mourão. Mais uma vez, o Ministério da Justiça tá ali só para passar pano pro Bolsonaro. Mas vale a pena lembrar que o Mourão não inventou a roda. Quem começou tudo isso foi o Fernando Henrique Cardoso, que hoje, em Paris, declarou bravamente que vai ser oposição do governo Bolsonaro. Foi o FHC que assinou um decreto criando simplesmente o sigilo eterno, o segredo que pode ser renovado para sempre. Daí, foi só no governo Dilma que houve a aprovação da Lei de Acesso à Informação. Ou seja, a gente dá um passo para frente, dois para trás. E é claro que o STF não podia ficar de fora da somatória disso tudo das presepadas. A gente teve também a decisão do Toffoli de manter o voto secreto da presidência da Câmara e do Senado. O que significa basicamente que você não sabe em quem o seu candidato vai votar. E já que você não tem como saber, para ele, foda-se. Vale mais a pena trocar o voto dele por barganhas e benefícios políticos de que se manter leal ao que ele prometeu para você. Essas negociatas invisíveis são um dos pilares de qualquer regime autoritário. E a decisão de manter as coisas assim partiu do nosso judiciário, que a bem da verdade só mandou eles cumprirem o próprio regimento interno que eles mesmos não queriam cumprir para fazer algo que a maioria quer, que é a votação aberta. Vai entender. E por falar em judiciário, tivemos novos capítulos envolvendo a juíza Marília Castro Neves, aquela que disseminou fake news de que a Marielle Franco era envolvida com bandidos, aquela que fez um post sobre a primeira professora com síndrome de Down do Brasil, dizendo, aspas, "Pera aí que eu vou ali me matar e já volto", que agora se tornou também aquela que, após a decisão do decreto da posse de armas do Bolsonaro, falou que o Guilherme Boulos vai ser recebido a bala. Mas ai de você se criticar um juiz. Se lembra do advogado que foi detido porque falou pro Lewandowski que a verdade nada é conveniente de que o Supremo era uma vergonha.
Ou da Mônica Iose, que teve que pagar 30 mil reais de danos morais para o Gilmar Mendes, porque falou mal do habeas corpus que ele deu para o médico Roger Abdelmaci. E vale lembrar que, horas depois desse HC, ele fugiu para o Paraguai e só foi encontrado 3 anos depois. E para encerrar esse episódio de atualizações presepadas, por que não citar o ministro da Educação dizendo que a ideia da universidade para todos não existe e que as universidades devem ficar reservadas apenas a uma pequena elite intelectual. Nem precisa me aprofundar sobre como a gente está ferrado com esse cara no Ministério da Educação. É um atraso de gerações, porque a educação escolar, pela dimensão social que ela tem, ela promove uma disciplinaridade coletiva gigante e que, alinhado ao que Kant achava, as escolas não devem servir para as crianças aprenderem alguma coisa, mas só para se habituarem e permanecerem tranquilamente sentadas, observando pontualmente o que lhes é ordenado. E como sempre, antes de eu me despedir, convido você para se inscrever no nosso canal no YouTube, Coisas que Você Precisa Saber, me seguir também no Facebook e no Instagram, Igorusca Leone, onde a gente faz dia sim, dia não, stories dedicados ao anarquismo, ao ecoanarquismo e ao abolicionismo penal, beleza? Valeu!